Então, em 1975, você conseguiu esse cara. Ele é um líder, Stan Gordon. Ele lançou um livro, Invasão Silenciosa, que fala sobre como ele acha que é o pé grande e está conectado, que são nefilins, que estão conectados a OVNIs. A coisa estranha sobre isso é que se você saísse para a floresta e chegasse perto de um pé grande e pudesse cheirá-lo antes de poder, e então as pessoas que se aproximassem do pé grande começariam a ter pensamentos em suas cabeças e eles sentiriam o cheiro deles. Mas eis o que aconteceria se você chegasse perto de onde o pé grande estava e tivéssemos alguns lugares em Oregon onde eles estão. E eles são pé grandes, quero dizer, eles são relacionados a OVNIs. Homens de pretos apareceriam, homens muito assustadores de preto, e assustariam as pessoas. Você não deveria. Então, algumas vezes as pessoas realmente os veriam. Alguns desses pés grandes, seus olhos brilhariam e eles se desmantelizariam. A todo um nível neste assunto que se relaciona com demonologia, se relaciona com satanismo, se relaciona com discos voadores, se relaciona com o governo oculto. Então, quando eu vi vocês começarem a divulgar essas coisas de Nefilim, eu pensei, ok, agora posso finalmente me abrir um pouco sobre esse assunto. Você sabe que quando você vai a essas conferências de pés grandes, onde há pessoas que estão por aí caçando pé grande, você sabe qual é o maior grupo de essas associações de pé grande? São compostas de associações de espiões e militares aposentados. Agora, por que o governo está tão interessado no que alguém poderia descobrir sobre pé grande? Por quê? Por quê? Está bem aí uma grande pista de que eles têm medo de que aprendemos sobre isso. Você sabe que é interessante, Fritz. Todo mundo sabe sobre a evidência do pé grande. Eles veem isso todos os dias, veem isso em seus livros de história, mas eles não percebem que o que estão vendo são evidências dessa espécie. Poderíamos chamá-la de subespécie de Nefilim. Uma subespécie, eu ia dizer que você tirou as palavras da minha boca. Eles não percebem quando olham para eles, diagramas que promovem a evolução das espécies e o darwinismo. Quando olham para os ossos do Australopiteco, do Homem erectus e desses outros hominídeos, o que estão olhando é uma subespécie. Não evoluímos a partir dessa espécie. Esta espécie ainda existe no mundo. E os Yetis tinham essas cabeças grandes. Os Yetis tinham cabeças grandes que você expõe os crânios, alongados, certo? Então, o que eles fazem é realmente encontrar os ossos dessas criaturas rotineiramente. E eles os pegam e os deslocam, exibem-nos como se fosse a trilha evolutiva. Esta espécie morreu durante este período de tempo, milhões e milhões de anos atrás. Seja lá o que for, você sabe, levando ao Homo sapiens. Quando realmente o que eles estão fazendo é que eles estão exibindo os ossos de entidades, algumas das quais ainda estão vivas hoje, que não evoluímos a partir dessas criaturas. Essas criaturas são, se você quiser colocá-las se você quiser definir suas espécies novamente, elas são uma espécie divergente de nefilins, se você quiser colocar nesses termos. Essas criaturas existiam e ainda existem. Então as pessoas perguntam bem, por que não os encontramos? Por que não os vemos? Porque todos esses programas em sair em busca do pé grande já encontrou qualquer tipo de evidência? É exatamente por causa do que você acabou de mencionar. Porque essas entidades são o que eu chamo de quase etéreas.
elas não são totalmente corpóreas. Elas têm sangue nefilim. Há algo espiritual sobre eles. Há um componente espiritual. Há uma dinâmica aqui, uma dinâmica metafísica envolvida com essas criaturas, que, como você disse, às vezes elas desaparecem, às vezes são associadas a discos voadores. Às vezes esses homens em personagens pretos vêm e intimidam as pessoas, os homens de pretos. Mas o que está acontecendo agora é tão exatamente quanto está acontecendo com o fenômeno OVNI. Todo mundo tem um smartphone agora e todo mundo tem câmeras de resolução relativamente alta em seus smartphones. Então você está tentando cada vez mais pessoas tendo vislumbres de coisas que lembram muito o pé grande. Criaturas, na verdade. Eu morei na Amazônia por alguns anos. E na Amazônia também existem histórias de pés grandes. Claro que eles não se referem a isso como pés grandes. Existem vários nomes para essas criaturas e pela maneira como elas variam, há diferentes, obviamente. Aparentemente existem diferentes espécies dessas coisas vivendo na Amazônia. E sabemos com certeza na Amazônia que existem criaturas que são desconhecidas e invisíveis. Na verdade, há cerca de 3 espécies de formas de vidas descobertas todos os dias na Amazônia. E a razão pela qual essas entidades foram capazes de esconder por tanto tempo é porque raramente são vistas ou interagidas com outras pessoas. Onde as pessoas vivem, elas estão nos lugares mais remotos e inacessíveis da Terra. E aqueles lugares remotos e inacessíveis da Terra, em termos de área, em termos de metragem quadrada, são definitivamente a maior parte deste planeta. Eles constituem a maior parte da área da superfície do planeta Terra, lugares que não podemos acessar ou que os seres humanos raramente acessamos, como as profundezas da Amazônia, os territórios desconhecidos da Amazônia, os territórios desconhecidos do Canadá, os territórios desconhecidos da Rússia. Quero dizer, existem várias extensões de terra que os seres humanos simplesmente não vão. Nós não pisamos nestes inabitáveis zonas inabitáveis. Mas aqueles que vão para essas zonas, como as pessoas com quem conversei na Amazônia, que passam dias na selva, nas profundezas da selva, caçando, voltam com essas histórias, e esses avistamentos são menores versões do que chamamos de pé grande aqui nos Estados Unidos. Eles são uma espécie de hominídeo. Eles têm cerca de 1 metro de altura, muito altos, e eles não são macacos, eles são mais parecidos com humanos do que com macacos. Às vezes têm crânios alongados, e eles têm propriedades muito incomuns, se você quiser chamá-los de propriedades sobrenaturais. Coisas muito estranhas acontecem com pessoas que têm encontros com essas criaturas. É como se você estivesse encontrando algo físico, mas também há dinâmicas sobrenaturais, dinâmicas metafísicas envolvidas. É interessante que você estivesse falando sobre áreas inacessíveis. Agora, aqui no Oregon, há uma área que eu saí e tentei fazer algumas explorações nela. Um dia eu acampei em áreas rural, uma área daquela área selvagem, onde também a neve abominável ou os pés grandes. O que é interessante é que o nosso governo criou bermas nas estradas, ou eles destruíram as estruturas rodoviárias no deserto. Eles nem querem que as pessoas voltem para lá. Eles estão selando, como quando fui procurar por esta base de OVNIs
desativada. Todas as estradas na área foram destruídas, ou tinham bermas nas estradas de terra, barreiras. E este era um lugar remoto, porque eles teriam tantos problemas. Quero dizer, eu queria ver, tudo bem, colocar uma barreira na estrada que vai se ramificar para todas as outras e deixar assim, mas por que você voltaria para o meio do deserto e destruiria estradas e colocaria barreiras e outras coisas? Eles estão realmente tentando evitar que as pessoas voltem para essas áreas. Sim, isso é aparente. E eu acho que neste momento é muito difícil e está ficando cada vez mais difícil encobrir as coisas. Para encobrir o fenômeno OVNI, isso é virtualmente impossível neste momento, por causa da era da informação em que vivemos. Um vídeo pode ser carregado instantaneamente no YouTube ou no Facebook. Uma imagem pode ser carregada mais rápido no YouTube ou no Facebook. Eles não podem controlá-la, eles não podem colocar um limite nisso. A única coisa que podem fazer é semear desinformação e tentar manter as pessoas fora das áreas mais sensíveis. E essas são as áreas que as pessoas não vão de qualquer maneira. Seja porque eles têm a presença de uma base militar, ou porque são tão remotos, raramente as pessoas vão. E se alguém vai lá e tem um avistamento, você sabe que vão ficar desacreditados. E é assim que eles estão operando neste ponto no tempo. As pessoas dizem o tempo todo se essas coisas existem, se os alienígenas são reais, se o pé grande é real. Você sabe se essas criptografias, se você sabe os que chamam de criptédios realmente existem. Por que não há fotos deles na internet? Por que as pessoas não capturam imagens deles? E a resposta é muito simples neste momento. Eles fazem. Há fotos na internet de que são autênticas, que são reais. Eu diria a você que de fato existem fotos na internet de que criaturas alienígenas genuínas, de OVNIs genuínos, mas você nunca saberá quais são as autênticas. Por quê? Uma em 100, talvez uma em 1000 é autêntica. Eles estão absolutamente engolfados, submersos em um monte de desinformação. Um monte de fotos que são fraudes, intencionalmente falsas. Então, neste momento, eu continuo dizendo que isso é que o jogo mudou. Não é mais matar aquela pessoa penitente. Ele sabe demais. Qual era a maneira como eles costumavam fazer? Se é livrar dele. Então isso se tornou desacreditá-lo, destruir sua reputação, colocá-lo na prisão. Seja o que for. Neste ponto, eles nem fazem isso. Agora é tanta desinformação, distraí-los e colocar boatos, zombar desse assunto com coisas que é flagrantemente falsa. E daí? Mas o que estamos caminhando, inevitavelmente, é por isso que esta conversa é tão pertinente. O que estamos caminhando é que a divulgação inevitável de todas essas coisas, porque as informações estão sendo compartilhadas de maneira muito onipresente e muito rápida. Eles podem não colocar um limite nisso para sempre. Então o que eles estão fazendo neste momento não é matar ou encobrir. O que eles estão até começando a se afastar da desinformação e da desinformação agora, que sabem que a verdade está vindo à tona. A verdade é que vai surgir em muitas frentes, sobre muitas coisas diferentes. Agora tudo é uma questão de elaborar a narrativa. É disso que se trata. O jogo agora é sobre elaborar a narrativa de modo que quando essas coisas inevitavelmente surgirem, quando essas coisas caírem no reino dos fatos, de ser fictício ou mitológico, ou apenas teorias,
que você sabe que empregos malucos estão procurando por pé grande, quando de repente, porque é inevitável, na minha opinião, um corpo é produzido de testes de DNA, que a proposta está se tornando cada vez mais barato. A cada dia você pode fazer testes genéticos por $100 agora. É por isso que é inevitável que a era da informação esteja forçando a divulgação de um grande número de OVNIs, de todos os tipos de coisas. Então é a narrativa que está sendo elaborada em torno dessas coisas, que será um elemento realmente perigoso para tudo isso, o engano. Eu acho que a teoria da evolução, porque eles têm a prova do zumbido de que os hominídeos existem, eles têm a prova de que os hominídeos existem, não é uma prova para a evolução das espécies, é uma prova de que uma raça nefilim divergente existe na Terra desde os tempos antigos e existe na Terra até hoje. Essas entidades não são humanas, não são totalmente humanas e são, digamos, apenas que podem ter componentes de DNA angélico envolvidos e eles estão no seu genoma. Então eu acho que podemos esperar que essa informação seja vazada propositalmente no futuro e controlada para apoiar e dizer para apoiar o antigo astronauta da teoria do pan